O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar embora para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes nesta casa de clemência e bondade, a você que reza conosco pela TV Horizonte, pela TV Pai Eterno, assim também pela TV Educar, retransmissora de nossa TV Horizonte, a Rádio América e nosso canal Mãe Piedade no YouTube e no Instagram. Celebramos hoje a memória de Santa Escolástica, a irmã de São Bento. Não temos muitos escritos sobre Santa Escolástica. Aquilo que sabemos está escrito por São Gregório Magno, quando descreve a história do irmão dela, São Bento, e aí fala um pouco de Santa Escolástica. A beleza, então, de perceber quem era Escolástica era uma mulher virgem, religiosa, que dedicou a sua vida ao mesmo estilo de vida do seu irmão Bento, que é a vida monástica, a vida contemplativa, a vida de oração, a vida da clausura. Assim, nós hoje, enquanto igreja, também rezamos por toda a vida religiosa, de forma especial as irmãs que estão nos claustros, que certamente agora estão rezando a liturgia das horas por toda a igreja. E assim nós vamos percebendo que a igreja é sustentada pela oração de muitos homens e de muitas mulheres. E uma dessas mulheres foi Santa Escolástica, a irmã de São Bento. A história, um pouco de Santa Escolástica, podemos relatar um episódio que comumente dissertamos e falamos sobre ele. Foi a vez que seu irmão foi visitar Escolástica. E Bento era muito resistente à regra. Nós sabemos muito bem um pouco e conhecemos um pouquinho a regra de São Bento. Bento foi visitar a sua irmã e tiveram diversos colóquios muito interessantes. Gostaria eu de ter presenciado um dos colóquios de Escolástica e Bento. E assim chegou o momento em que Bento quis ir embora. E Escolástica implorou: por Deus, não vá embora, permaneça comigo, meu irmão. Bento, muito correto com a regra, sabendo que não poderia dormir fora do mosteiro, resistente, disse a ela não. Escolástica então começou a chorar, entrou em prantos e começou a orar a Deus para que seu irmão ficasse com ela essa noite. O céu estava limpo e imediatamente o céu fechou e caiu uma grande tempestade e Bento teve de permanecer na casa de Escolástica.
E assim, Bento questionou a irmã, dizendo para ela: você não quis acolher a minha vontade. E Escolástica retrucou ele, dizendo: pedi a você, você não atendeu, mas Deus atendeu. Para entendermos também, todos nós, homens, para não contrariarmos a nossa mulher, porque sabemos que Deus escuta muito bem as mulheres. Olha como Deus escutou Santa Escolástica, né? Caiu um toró, uma tempestade, e deixou São Bento lá, e ele teve que permanecer com a sua irmã. Maridos, obedeçam suas mulheres, porque se às vezes Deus escutar elas no momento de raiva, vocês estão perdidos. Brincadeiras à parte, percebemos a importância de Santa Escolástica na vida de oração, exemplo para cada um de nós, porque muitos de nós temos um grande desleixo na nossa vida de oração, buscamos a Deus e rezamos quando dá, e às vezes a nossa correria realmente faz com que nós esqueçamos de rezar, mas nós não podemos deixar e viver um desleixo de oração, porque sem a nossa oração nós não damos conta de viver aquilo que nós devemos dar. Então, que Deus nos dê a graça de olharmos para a Escolástica, uma mulher virgem, uma monja, que entregou sua vida à oração, e que nós também, ao olharmos para ela, peçamos a Deus que nós tenhamos a fé que ela também teve. Hoje continuamos a leitura do primeiro livro dos Reis, e se torna até maçante ficar falando sobre a mesma coisa, mas parece que, como a gente brincava na escola, tem coisa que entra no ouvido e sai no outro, então é importante refletir e repetir para que em algum momento essa semente caia num lugar fértil e seja fecundada. O problema do povo de Israel é porque eles tiraram os olhos de Deus. Tiraram os olhos de Deus e aí caíram na vontade do ser humano. Queremos um rei. Já tinham um rei, que era o próprio Deus. Queremos um rei. Deus mandou Saul, depois mandou Davi, mandou Salomão. E assim nós estamos na era dos reis, por isso que é o livro dos reis. Mas agora nós estamos vendo um povo que tem seus reis, mas um povo dividido. Um povo dividido que não sabe mais conversar entre si. É igual no tempo da pandemia, eu vi uma reportagem que é muito sarcástica, mas que toca um pouco da nossa vida, por isso irei dizê-la. A reportagem dizia: mãe encontra filho dentro de casa porque eles ficaram em confinamento na pandemia. A mãe encontrou o filho porque ela não tinha tempo para ele. O filho encontrou a mãe porque ele não tinha tempo para a mãe. E assim, um lugar, uma casa que não há comunicação, uma casa onde não há conversa, um lugar onde não há diálogo e não há verdade, abre espaço para o mau-caratismo, abre espaço para a indiferença, abre espaço para a divisão. E esta é a etimologia, o significado da palavra demônio, diabo, divisor. E assim o reino, que era um reino feito e criado por Deus, assim como ouvimos no Salmo, é um reino dividido entre reino do sul e reino do norte. Um povo se dividiu. Antes eram 12 tribos, agora o povo está dividido. Agora o povo está em guerra, e esta é a saga de todo o Antigo Testamento. A grama do vizinho é sempre a melhor, então eu vou meter a ripa nela. O outro está errando, eu sei os defeitos do outro porque ele estudou comigo, então lenha nele. E assim é a história dos profetas. Profetas do sul falando mal do norte, profetas do norte falando mal do sul. É engraçado, né? Isso não acontece na nossa casa e muito menos na nossa paróquia. Assim nós percebemos o povo que se perde. Um povo que se perde e cai na idolatria. Gente, é triste ver isso. É triste ver a capacidade do ser humano em ignorar aquilo que é claro, ignorar aquilo que é óbvio. Se Deus olha no salmo que nós hoje cantamos,
Olha, Senhor, lembrai-vos de mim, lembrai-vos. É o Salmo 105, 106. Nós pecamos como nossos pais pecamos. Nós não podemos ficar justificando nossos erros porque nossos pais pecaram. O Senhor fez o nosso povo ser liberto da escravidão. O Senhor nos deu a lei para Moisés e Moisés nos libertou, nos tirou da escravidão do Egito. O Senhor nos fez passar a pé enxuto no Mar Vermelho. O Senhor nos fez passar a pé enxuto no Jordão. O Senhor nos fez vencer o povo de Jericó. O Senhor fez prodígios em nossa vida. E o que nós fizemos? Construímos bezerros de ouro para adorar. Por isso que a lei de Moisés é: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todo o teu entendimento. E Cristo vem a crescer o teu próximo como a ti mesmo. O povo cai na idolatria, adora um bezerro. E olha que o Salmo fala: vocês começaram a adorar um boi que come feno. Um boi. Vocês adoraram um boi de ouro. Como assim? Como que vocês caíram na infidelidade? Como vocês me traíram? Eu dei tudo para vocês e vocês viraram as costas para mim. Eu fiz prodígios, eu fiz milagres e vocês se esqueceram. E nós nos esquecemos do que Deus faz por nós. Nós sim viramos as costas para Deus, e se viramos as costas para Deus, viramos as costas para os outros. Viramos as costas e esquecemos tudo aquilo que já se passou. O povo cai na idolatria. O povo faz procissão não mais com a Arca da Aliança, mas faz procissão com um falso Deus. E muitos de nós colocamos coisas na frente de Deus. Muitos nós entregamos nossa vida na mão de pessoas. E o que nos conforta é que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, porque as pessoas nos frustram, elas nos traem. Coloquemos a nossa esperança em Deus. Não coloquemos as pessoas no lugar de Deus. Coloquemos Deus no lugar dele. E as pessoas, o máximo que elas podem nos fazer é nos ajudar a converter o nosso coração para que assim não também nos tornemos idólatras. A beleza da liturgia de hoje também não é porque só ouvimos desgraça da primeira leitura e um salmo de súplica e de reparação no salmo responsorial de hoje. Mas a beleza do evangelho de hoje, tirado do capítulo 8 de São Marcos, é que Deus se compadece de nós. Porque se Deus nos olhasse como nós olhamos uns pelos outros, nós estaríamos lascados, perdidos, enrascados. Como diria minha mãe, o que tiver a goela maior engole o outro. Porque nós nos degladiamos. Nós acabamos com algumas pessoas às vezes. Nós olhamos com um olhar de ira para o outro e queremos às vezes fuzilar as pessoas com nossos olhares. Talvez eu possa ser o primeiro que faça isso. Por isso que não sigam o testemunho do Padre Diego, mas sigam a Deus, porque Deus não te decepciona. E não tenho vergonha de dizer isso, porque na verdade não anuncio aqui a mim mesmo, mas anuncio a palavra do próprio Deus. Deus é misericordioso e assim o versículo 2 deste capítulo 8 diz para nós, Jesus dizendo para os discípulos: tenham compaixão dessa multidão. Compadire, compadecer-se, colocar-se no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente. Quando, por exemplo, uma pessoa morre e você já passou por a perda de uma pessoa também tão próxima, a palavra que a gente diz é: eu entendo a sua dor, eu me compadeço de você. E assim nós percebemos, o povo no Antigo Testamento não aceitava fazer-se imagem de Deus. E assim fazem imagem de um Deus falso. Agora nós temos a imagem do Deus Pai, na pessoa do Filho, que é o Cristo. E o rosto de Deus é misericórdia.
Assim, o Papa Francisco escreveu um documento falando sobre isso. O rosto de Deus é misericórdia. Deus olha por nós com um olhar misericordioso, porque se fôssemos depender de nós mesmos, todos nós estaríamos condenados. Jesus olha para aquela multidão, já faz 3 dias que ela andava com ele. Certamente tinha alguns que estavam lá só para filar a boia mesmo, por interesse. Mas tinha gente que seguia Jesus Cristo porque sabia quem ele era. Assim, Jesus se compadece da multidão e é impressionante porque, por mais que aqui estamos no Evangelho de São Marcos, no comecinho, certamente já tinha um tempinho que os discípulos andavam com Jesus e já sabiam o que ele já havia feito. Mas mesmo assim, os discípulos estão com o coração fechado. Senhor, aqui só temos 7 pães. Como que nós vamos alimentar esse povo inteiro? Não dá nem para dar uma migalha para cada um, vai faltar. É igual nós que somos mineiros, né? Às vezes as pessoas chegam na nossa casa sem avisar, ou porque a gente convida, mas a gente convida na esperança de que não vão. E a gente sempre tem um jeitinho de colocar um pouquinho de mais água no feijão. Coloca uma cenourinha no arroz, o arroz fica mais inchado, bota mais água que incha, e vai lá dar uma misturada, bota uma água no suco, fica ralo, mas tem comida para todo mundo. Para dizer que o coração de Deus tem lugar para todo mundo, e todos aqueles que o buscam não voltam com fome, mas voltam saciados. Assim, Jesus rende graças a Deus, e assim nós temos uma prefiguração do mistério da Eucaristia, onde Jesus toma o pão, rende graças e distribui. Este é o mistério da Eucaristia, onde o próprio Deus reza, abençoa o pão, eleva, diz que é o corpo dele e distribui entre todos. Ou seja, Jesus faz o milagre da partilha, mas também temos aqui uma prefiguração já do mistério eucarístico, que é pão, não que simplesmente é prêmio para quem é santo, mas remédio para todos nós que somos pecadores e que às vezes caímos nas nossas pseudo-idolatrias. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o milagre acontece. 7 pães alimentam mais de 4.000 pessoas, se multiplicam, para perceber que Deus é um Deus que, se nós assim o buscarmos, nós iremos nos lambuzar dele, assim quando chupamos uma manga ou comemos uma jaca, não tem como nos sujar. Com Deus ninguém se suja, mas de Deus nós podemos nos inebriar, nós podemos nos entregar e mergulhar, porque só Ele pode nos alimentar. Só Ele que é o pão da vida. O mundo pode nos dar prazeres passageiros. Podemos ter colegas, amigos, podemos ter pessoas, podemos ter familiares, mas essas pessoas não conseguem saciar a nossa sede. O único que consegue saciar a nossa sede é o Cristo que hoje e sempre se dá em alimento. E é isso que nós celebramos agora, o mistério da Eucaristia, onde iremos, daqui a pouquinho, fazer como Cristo, apresentar o pão, rezar sobre ele, consagrá-lo e distribuí-lo para o povo santo fiel, porque ele é o nosso alimento salutar.